movendo esses momentos, né, na verdade, cada um está passando, quem está estudando, quem está aprendendo, alguma coisa que está acontecendo no seu setor, para que todos acabam tendo conhecimento, e às vezes até match, queiram também começar a estudar aquele assunto, aquele tema. Eu quero fazer um convite aqui, né, porque a gente todo mês fica pesquisando, procurando e pedindo para todos quem pode estar apresentando alguma coisa. Então, pedir quem puder me procurar, fazendo sugestões, e também está podendo fazer algumas contribuições de assunto, participando aqui no Café Tech, tá? Estou aqui no aguardo, vai ser um prazer para a gente fazer essa troca de experiências. Bem, então, sejam bem-vindos, né? Essa é a 23ª edição do Café Tech. Hoje nós estamos com o nosso colega Adriano Sol, ele vai estar apresentando sobre técnicas de priorização do Moscou, né? Vamos ver o que é essa priorização, como que funciona. Sejam todos bem-vindos. A palavra está com você, Adriano. Obrigado, Janine. Bom, gente, boa tarde, né? Deixa eu dar início aqui, então. Eu fico um pouquinho nervoso com a apresentação, então qualquer coisa se errar, peço desculpa, tá? Enfim, gente, bora lá. Me chamo Adriano Salsol e vou apresentar para vocês técnicas de priorização com utilização da ferramenta chamada Moscou, ok? Bom, antes de tudo, só para passar para vocês, o intuito dessa apresentação é só passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre essa técnica, e eu gosto de trabalhar de uma forma bem mais descontraída, então durante a apresentação vocês vão ver aí alguns memes, algumas figurinhas, uma coisa, então é só mesmo para deixar o assunto, né, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais light, tudo bem? Talvez tenha figuras políticas também, mas enfim, não se importem com isso, o importante é o assunto, que é Moscou. Ok, eu dividi em 5 partes aqui para ficar mais fácil. Primeiro ponto, eu vou estar me apresentando, né, demonstrando quem foi que me ensinou, e quem foi o criador da ferramenta, o que é o Moscou, de fato, né, por que a gente deve priorizar, como que a gente aplica esse cara, e aí depois, por último, um modelinho para a ordem de execução. Ok? Bom, eu sou o Adriano Bonazzoni Sol. Sol é meu sobrenome, tá? Então, um dia que a gente voltar ao presencial aí, eu ainda não tive o prazer de ir na MTI presencial, mas se vocês me encontrarem por aí, pode me chamar de Sol, é como todo mundo que trabalha comigo convive costuma me chamar. Sou bacharel em Sistema de Informação pela Faculdade de Sapiens. Eu não sou daqui do Mato Grosso, tá? Eu sou de Rondônia, lá de Porto Velho. E tenho algumas certificações na área de, né? Eu sou um dos 11 primeiros ACSPO do estado. O ACSPO é uma sigla para Advanced Certified Professional Product Owner, sendo que eu também sou o primeiro CSP de Rondônia também, que é a mais alta certificação da Scrum Alliance na categoria de Product Owner. Bom, eu não tenho muito costume de tirar fotos, então essa foto, eu sempre tenho fotos com a minha noiva, então essa pessoa aí na frente é a minha noiva, atrás sou eu. Bom, o cara que me ensinou a trabalhar com essa ferramenta verdadeiramente foi Michel Goldenberg. Para quem já é mais envolvido na área de Agile, Coach, conhece mais sobre Scrum, ferramentas no geral, já deve ter ouvido falar no nome desse cara. É um CST antigo aqui. Se eu fosse colocar as badges dele, iguais às minhas ali, ele teria esse quadro quase todo cheio aí. Mas, enfim, é um profissional fantástico, uma pessoa incrível, e ele realmente me trouxe como a gente pode utilizar essa ferramenta, e eu sempre faço questão de mencionar essas pessoas aqui, porque elas me ajudaram a adquirir o conhecimento que eu tenho, então faço questão de sempre mencionar eles. Bom, o criador da ferramenta, do Moscou, é Dave Clegg. Eu tentei achar fotos bonitinhas dele, fotos melhorzinhas, mas eu não consegui encontrar muita informação, mas esse é o cara. Ele criou essa ferramenta por volta de 1990 ali, e ela foi incluída nos métodos de utilização do DSDM. Também é uma metodologia ágil para desenvolvimento de produtos, sendo que hoje, inclusive, a patente, né, do Moscou está sobre a DSDM. Beleza? Bom, de forma bem simples, isso é Moscou, tá? A gente só coloca os dois O's ali só para facilitar a leitura, para a identificação, mas de menor prioridade para maior prioridade significa would have vou fazer, mas não agora. O could have é o poderia fazer. Nós temos o should have, que é o devo fazer, e o must have, que é o tenho que fazer.
Isso é o significado bem simples do que é Moscou. Bom, antes de tudo, a gente precisa entender o porquê que a gente precisa priorizar, né? É importante que a gente entenda, a ferramenta, ela nasceu para ser bem simples e ser bem direta, mas a gente precisa entender alguns pontos com relação à priorização. É importante que a gente consiga priorizar. Isso, quem é mais do lado ali de gestão, entende a necessidade disso. Gestão, quem trabalha com gestão de projetos, gestão de produtos, desenvolvimento também entra muito nisso. Então é importante que a gente consiga definir metas para que a gente consiga alcançar os nossos resultados, né? Eu tenho um objetivo X aqui e eu quero alcançar esse cara. De que forma que eu consigo criar isso? A melhor forma é eu criar metas para alcançar esse objetivo. Isso a gente está falando aqui de OKR, é uma das metodologias muito utilizadas. E para que eu alcance essas minhas metas, eu preciso priorizá-las. Então, quando eu defino essas prioridades, eu alcanço metas, consequentemente, eu alcanço objetivos, né? Eu sempre costumo citar uma frase da nossa ex-presidente, que é: não vamos colocar meta, vamos deixar a meta em aberto, mas quando atingirmos a meta, a gente dobra ela, né? Infelizmente, não é uma frase que a gente deve aplicar, tá bom? A gente deve definir, sim, metas sempre que possível para que a gente consiga alcançar objetivos. Quando a gente trabalha principalmente com ágil, né, um dos pontos mais chaves é justamente você trazer ali produtos, conceitos grandes, quebrar ele em pequenas partes, definir metas, priorizar elas, e aí sim eu consigo alcançar e executar tudo aquilo que eu pretendo. Essa é uma das melhores formas de você dar início, meio e fim a qualquer coisa que você faz. Isso seja no desenvolvimento, tanto lado profissional, lado pessoal. É importante criar isso e definir essas metas, ok? Passando para o conceito em si. Como eu tinha falado, must é a prioridade número 1, ok? É aquilo que você não tem como abrir mão quando você está trabalhando ali com um projeto. É uma coisa que o cliente diz: olha, esse é um requisito aqui que não tem como, sem isso aqui a gente não consegue dar início. Quando a gente está falando de desenvolvimento, ali uma funcionalidade, alguma coisa que você não consegue abrir mão daquilo. Sem isso, o produto não tem valor nenhum. Geralmente a gente tem que ter esse cuidado com esses caras, porque esses caras, às vezes eles podem ter um custo alto, mas o valor agregado quando você entrega isso para o cliente é muito grande. Sempre que a gente fala em entregas, é sempre pensado em quem vai utilizar. No meu caso, como eu sou Product Owner, né, eu estou desenvolvendo, penso no meu cliente, então é aquilo que vai agregar mais valor, é aquilo que o cliente vai olhar, vai bater o olho e vai dizer: poxa, era isso que eu precisava. O próximo passo é o should. É prioritário, é importante, agrega valor para o cliente, mas é uma coisa que, quando você joga ali na tabela de valor, ele cai um pouquinho em relação ao must. É um item que é importante, o seu cliente ele vai ver valor naquilo, mas ele já pode ter, para desenvolver uma funcionalidade, por exemplo, como essa, ela pode ter um custo mais alto, né? Para entregar essa parte do projeto para o meu cliente pode ter um custo mais alto. Agrega valor, mas eu entendo que por meio de conversas ali com o meu cliente no dia a dia, o que a gente faz o tete a tete ali por meio de vários métodos para a gente entender essas informações, a gente consegue pegar que é importante, tem valor, mas não tanto. A gente consegue jogar isso para um segundo momento para entregar sem nenhum problema, ok? O terceiro ponto é o could. O could é aquele que a gente faz exatamente a cara do Ronaldo ali. Quando você está conversando com o cliente, você começa a captar, entender tudo que ele está passando para você, você entende que aquele é um item que é o que a gente chama, inclusive, de perfumaria. Né? Você consegue ficar sem aquilo, um sistema consegue rodar sem aquilo, um projeto consegue começar esse item que o meu cliente está pedindo ali sem essa necessidade. Uma calota de carro, por exemplo, não é um item essencial para o carro rodar, para o carro funcionar. Né? Então a gente consegue tirar esse carinha, levar embora ali por um tempo, entregar depois, se for o caso, sem nenhum problema. Para quem está falando de negócio, justamente essa cara. O cliente disse: você consegue fazer? A gente disse: a gente faz, a gente pode fazer assim. Não significa que a gente não vai fazer, só que vai fazer um pouquinho mais para frente, tá bom? O último é o would, e a melhor definição. Isso, no contexto aqui de quando a gente está falando em desenvolvimento de produto, a gente não deve ter isso. Isso não existe de forma alguma, tá bom? Quando a gente vai falando em desenvolvimento de um produto, principalmente, itens que você entende que são would são aquelas coisas que a gente não vai fazer. Elas têm um custo muito alto, têm um nível de incerteza muito alto, e isso traz risco para o produto. Então, a melhor forma é a gente deixar esse cara de lado. Significa que eu não vou fazer?
Não, significa que naquele momento da priorização, esse item ele não tem essa obrigatoriedade. Pode ser que mais para frente, numa nova priorização dos itens que a gente está fazendo ali, ele possa subir essa prioridade, mas naquele momento, naquele instante, o que foi definido por Mood é algo que a gente não pode ter nas nossas sprints ali no desenvolvimento no dia a dia. Ok? Bom, e como que a gente aplica esse cara, né? É importante a gente, agora que a gente já entendeu o conceito de forma bem simples, o que é cada uma das etapas, como que a gente vai aplicar isso ali no dia a dia? Bom, quando a gente fala em desenvolvimento de produto, principalmente utilizando de metodologias ágeis, a gente fala muito ali de ideação, então é um momento em que eu vou ter um momento para muita discussão, muito debate, né? Eu trago as ideias, as dores, o meu cliente vai trazer tudo aquilo que ele precisa, a minha equipe de desenvolvimento ela vai entender da parte técnica, então ela sabe aquilo que dá para fazer, o que não dá para fazer, né? Às vezes para o cliente é só adicionar um botão, mas para quem está codando lá, é uma série de coisas que ele vai ter que fazer e às vezes nem sempre ele vai conseguir fazer isso. Então é importante a gente ter esse entendimento. E depois de todo esse momento de debate, de discussão, de ideia, a gente entende que a melhor forma para a gente chegar no consenso é onde que, né, exatamente unir os nossos poderes, as nossas forças, seja, juntar o lado técnico com o lado de negócio, para que a gente possa alcançar aquilo que vai ser a verdadeira grande ideia. É o ponto-chave, onde a gente entende o que o nosso projeto vai fazer, o que o nosso sistema vai fazer. Né? Esse é o momento em que a gente finaliza a ideação, quando a gente consegue fazer com que todos entendam ou tenham o maior consenso possível do que a gente vai, da onde a gente vai alcançar. Ok? Entendidas as funcionalidades, né, o que a gente conseguiu elencar ali, é hora ali em que o Product Owner, né, ele vai sentar para poder definir o backlog. O backlog, já explicando o que é esse carinha, nada mais é do que um bloco de atividades, de funcionalidades, de ações que você vai ter que fazer para entregar esse produto. E a gente vai priorizando ele, escalando, né, jogando nas sprints, conversando, fazendo todo esse alinhamento. Esse carinha aqui é um task board, é uma das ferramentas que a gente pode utilizar para quando estiver desenvolvendo, por exemplo. Ele aqui está mais otimizado, pensado para quem trabalha com desenvolvimento de produto. Entretanto, vocês podem utilizar isso para as mais diversas maneiras diferentes. Como eu falei, a priorização ela é importante para tudo que a gente trabalha. Então, em um projeto, eu posso quebrar esses itens para que a gente consiga dividir em metas pequenas, em distribuição, para ficar mais fácil para a gente desenvolver. Aqui, o Task Board ele é mais voltado para as histórias de usuário. Então, quem conhece de desenvolvimento ágil sabe como funcionam os sprints, sabe que eu tenho as histórias de usuário, que são representadas pelo meu Szinho aqui, e eu tenho os Ts, que são as tasks, né? Então, assim, eu já priorizei a minha sprint, eu já sei o que eu preciso fazer, então eu já tenho aqui a ordem de prioridade das minhas histórias de usuário. Feito isso, a gente parte no desenvolvimento para a segunda etapa. Isso falando ali já na plane, tá? Eu como Product Owner, participo do primeiro momento, que a gente está trabalhando, que é explicar o que eu preciso fazer nessa sprint, o que a gente vai fazer e qual que é o nosso objetivo com essas histórias de usuário. No segundo momento, a gente tem ali uma interação maior entre os desenvolvedores, definindo quais são as atividades que eles vão precisar fazer para poder finalizar cada uma dessas histórias de usuário. E aí é um ponto legal. A gente consegue também aplicar essas técnicas de priorização para essas atividades. Tem atividades, quando a gente está pensando na construção das tasks, que elas não necessariamente vão agregar o valor máximo. Então, eu consigo fazer essa divisão também. Para fazer uma atividade X, que numa história de usuário que pede para eu criar um cadastro de alunos, por exemplo, eu preciso de uma ligação no banco, sei lá, no banco de dados, eu preciso construir uma tela. É mais importante eu ter a coisa no banco ali primeiro, depois eu trabalho a tela, e por assim diante. Então, a gente consegue quebrar isso em tasks menores para poder executar elas. Ok? Existe para esse cara, para essa bagunça aqui toda, que você vai jogando task, vai jogando informação, vai jogando toda, existe uma ordem de execução para que a gente consiga encaminhar e entender bem como que a gente vai produzir para fazer uma entrega 100%. Quem trabalha com produtos sabe quanto é importante a gente ter entregas nas sprints 100%. Nem sempre isso acontece, mas né, é o caminho que a gente tenta a todo custo alcançar. E como um bom maestro, a gente precisa, né, criar esse modelo para a gente poder seguir. Bom, explicando um pouquinho para vocês aqui, isso se aplica também aos projetos. Basicamente, de tudo que a gente faz em um levantamento,
Ali cerca de 60% do que você planejou, do que você pensou, do que foi conversado com o cliente, o que foi alinhado, é esforço total. É aquilo que o cliente precisa ter realmente, é o must have dele. É aquilo que a gente não consegue abrir mão, é aquilo que vai satisfazer totalmente o seu cliente. Quando você avança um pouquinho mais, você percebe que você tem ali 20% do que vai ser um should have. E às vezes um could have, um processo de contingência ali, para você alcançar esse 100% de esforço total. Projetos são dessa mesma forma, produtos são dessa mesma forma, e as sprints também podem ser desse mesmo modelo. Para quem trabalha com gestão, sabe o quanto é importante você ter alguns itens could have dentro da sua sprint. São itens que vão agregar algum valor, mas que se você tiver um problema, por exemplo, como um bug que surge de última hora, ou como uma atividade que vem top-down, ou alguma coisa que precisa ser executada e ela atrapalha essa fila de execução, o time consegue conversar para retirar algumas dessas histórias que estão aqui dentro, desse esforço total, para você encaixar outras. Então, geralmente são as could have que você consegue pensar em retirar primeiro. Dessa forma, você consegue executar e garantir sempre ali aquele 100% das suas entregas. Bom, e essa é a forma com que você vai executar esse task board, né? Você dividiu aquilo que é mais prioritário, você pensou em quais são as suas formas de resolver aquilo, e agora você tem aqui o primeiro quadrante como sendo aquilo que você vai fazer primeiro. São essas atividades que elas devem ser entregues para que você já tenha o seu must, né, das suas histórias garantido. Feito isso, eu avanço para o segundo quadrante. Por quê? Falando em desenvolvimento, quanto mais itens, mais histórias de usuários forem entregues, mais satisfeito o cliente vai estar. Né? Esse é um ponto chave. Entretanto, eu consigo garantir formas de que eu consiga entregar mais histórias, né, sem ter que entregar todas essas tasks. Quando eu consigo fazer essa divisão do que é mais prioritário, do que é menos prioritário, eu consigo deixar algumas coisas para resolver no segundo momento, sem nenhum problema. E executando da forma que se encontra aqui, você consegue garantir mais histórias de usuário entregue, o seu usuário mais satisfeito, né, as pessoas mais satisfeitas, e você consegue garantir a execução disso no segundo momento, sem nenhum problema. O importante sempre vai estar na entrega de valor. Dessa forma, você consegue garantir a execução desse task board. Beleza? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês querem ou se podem participar, mas se quiserem também, eu vou deixar aberta aqui a sugestão para vocês, né, de como a gente pode, né, dividir um, um exemplozinho simples. Né? Você e a sua equipe estão trabalhando em um produto novo. Esse produto irá concorrer diretamente com o Microsoft Word. A gente está falando aqui de um sistema, então. Sendo que o seu diferencial é que esse produto poderá assinar documentos. E essas foram algumas das funcionalidades levantadas. Criar documento em branco, criar modelo de documento, assinar o documento, editar o documento, compartilhar documento, incluir imagem, incluir áudio e baixar documento em PDF. Se eu pedisse para vocês agora aqui, para poder fazer a priorização desses itens, o que vocês veriam como sendo mais prioritário? Eu posso deixar aberto aqui para a resposta ou eu já passo direto para... Vamos colocar aí no chat. Bom, legal, a gente já tem algumas pessoas colocando ali, né? Assinar documento, criar documento em branco, seriam os itens, né? Os essenciais, né? Dividindo ali, né? Beleza. Bom, para não tomar muito tempo de vocês, né? Eu vou colocar ali à frente as respostas. Bom, itens que seriam aqui essenciais no nosso contexto aqui. Deixa eu só.
Oi, o Adriano acabou de mandar uma mensagem que teve um problema lá com a internet dele e só vai reiniciar o computador. Já está entrando aqui, voltando. Problemas técnicos ao vivo sempre acontecem. Um minutinho, já está voltando. Irine, beleza? Apareceu. Oba, beleza? Muito bem, passar o tempo. Já aproveitem e troquem figurinhas aí. Eu tenho 3 Neymar Premiere. Ninguém quer comprar? Aí, tá preenchendo já, preencheu o álbum todo já? Nada. É sério que você tá com a... Enquanto aí Adriano não volta, já voltou não, né? Enquanto Adriano não volta, vamos ver aí quem que vai ser o próximo, qual que vai ser o próximo Cafetec aí, quem que vai se candidatar, vamos ver um candidato aqui agora. Cláudia, Robson, Ailton, quem que pode ser? Borro, quem mais está aparecendo aqui? Não tem capacidade, não. Ah, tem sim. Vamos sair com o próximo Cafetec aqui agendado. Vamos, gente. Ninguém quer apresentar alguma coisa que está fazendo na unidade, ou que está estudando fora da MTI, acredita que seria muito bom a MTI estar começando a ter esse conhecimento. Janine, Oi. queria dar uma sugestão aqui com relação ao Cafetec, também na questão não só tecnológica, mas vocês poderiam pensar na possibilidade também de alternância de alguns temas, não só de tecnologia, mas na própria, por exemplo, usando a própria questão das coisas que se comemoram no mês, ou enfim, das coisas que se combatem no mês. Por exemplo, nós estamos no mês de Setembro Amarelo. E fatalmente, assim, a gente sempre entende que muitos profissionais aí passam por situações de extrema ansiedade, alguns podem estar até fazendo tratamento, ansiedade, depressão, enfim. Por que não, de repente, também convidar aí algum psiquiatra para uma palestra virtual acerca dessa questão dentro dos funcionários com ansiedade e também trazendo a questão do burnout, por exemplo. Enfim. A gente tem o Tech Talk, né? A gente está dividindo esses momentos, esses eventos. Adriano, só um pouquinho aqui, que eu comecei um assunto enquanto estava... A gente tem o Tech Talk e Cafetec. A ideia do Cafetec é a gente realmente
trazer assim, o que os colegas estão fazendo, trazer as ideias, né, para todo mundo interagir e alinhar, né, todo mundo saber o que está acontecendo na MTI, alinhar conhecimentos. E tem o Tech Talk, que realmente é para trazer alguém de fora, se alguém conhecer, a gente pode prospectar, se tiver algum assunto de interesse também para trazer. O mês passado a gente fez que até o pessoal da comunicação que articulou, né, fez da referente a era alguma comemoração das mulheres, né? Mas tá anotada aqui a sugestão. Vamos lá, Adriano. Tranquilo, gente. Peço desculpa aqui, deu um probleminha aqui na internet aqui, gente. Tá. Eu tinha passado para vocês esse exemplo, né? E aí fiquei de dar as respostas para vocês. Bom, se a gente fosse dividir, a gente teria como sendo must ali, né? O meu criar documento, o editar e o assinar, sendo os pontos fortes, né? O meu should como sendo o baixar documento em PDF e o compartilhar documento. Um could seria o incluir documento, incluir imagem, perdão, e criar modelo de documento. E uma funcionalidade would seria incluir áudio, né? Não faz nem sentido eu baixar um PDF com um documento que tem áudio dentro. Não caberia recurso para isso. Mas, enfim, gente, já para encerrar aqui, peço desculpa por esses problemas todos que aconteceram aqui, mas basicamente quando você prioriza itens, quando você consegue definir quais são as suas prioridades, você, por mais que você tenha problemas, né, você no final consegue alcançar o seu objetivo geral. Tudo bem? Bom, no mais é isso. Um obrigado e estou aberto a qualquer coisa que vocês queiram falar aí para mim. Foi bem no finalzinho mesmo. Foi bem no finalzinho já. Gente, alguém tem alguma pergunta? Se quiser abrir o microfone, se quiser escrever no chat. Vamos lá participar. A Cláudia que acertou? Ótimo, Heverton. Então tá, já vamos esperar aí. O dia da sua apresentação. Eu acho que, Adriano, você foi feliz aí nas suas explicações. Achei isso bem interessante, acho que é importante até em várias questões, né? Não só na profissional, essa questão de priorização. Acho que é isso. Se alguém não tem mais que complementar, perguntar alguma dúvida, vamos encerrar aqui. Agradeço, tá, a presença de todos. Estou aguardando aqui, tá, os candidatos para o próximo Café Tech. Vamos trocar experiências, trocar conhecimento, tá? Estamos aqui. Só me procurar, mandar e-mail lá para a inovação, me procurar Paulo, procurar o Ailton, equipe lá. A gente está pronto para preparar, ajudar vocês aí. A gente está agendando o próximo Café Tech. A Thaís também, lá da comunicação, que sempre nos ajuda. Ok? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Uma ótima semana. E até logo. Obrigada, viu, Adriano, pela sua participação. Obrigada pela sua coragem também. Eu sei que é difícil. Eu sei que eu também sou receosa ficar aqui. Mas até mais. Janine, Oi. eu sempre caiu. Oi? Sempre que caiu a conexão. Ele tá lá em Você Moscou, sabe né? o que aconteceu? Ele tá lá em Moscou, não tá? Por isso que caiu a conexão? Certo. Tá. Até mais. Tchau, tchau, Bo. Pronto, Thaís pode estar encerrando a gravação. Obrigada aí a todos. Vou estar encerrando também aqui.